Brasil registrou 874 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira. O total de mortos é de 462.966 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.849, o quarto aumento consecutivo. O Brasil vacinou 21,58% da população do país com a primeira dose e 10,48% com a segunda. E é nesse quadro que temos a notícia de que o Brasil poderá sediar a Copa América. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, promete convocar o presidente da CBF, Rogério Caboclo, para depor na comissão. O PT apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para suspender todas as tratativas envolvendo a realização dessa Copa. E a CPI da Covid ouve hoje a médica Nise Yamaguchi, que defende o tratamento precoce com cloroquina. Sobre esses assuntos, a gente vai falar agora com o Gonçalo Vecina, ele é médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com você e com seus espectadores. E Vecina, bom, diante desse altíssimo número de mortes, perto de 500.000, com UTIs em vários estados com limite máximo de ocupação, terceira onda aí chegando, o presidente Bolsonaro dá aí o sinal verde ao presidente da Conmebol, Rogério Caboclo, tá aí mais um gol contra, né? Mas ontem à noite o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que essa decisão ainda não está confirmada. Ele disse que não, mas ele argumentou, não haverá público, são 10 times, com 2 grupos, 65 pessoas por delegação, todos vacinados, afirmou também que a seleção brasileira vai ser vacinada. Como estamos há 2 semanas aí do início do evento, Vecina, o intervalo entre as doses também será mais rápida, a gente imagina. Agora, quais seriam as consequências disso, da realização da Copa América, do ponto de vista epidemiológico? Bom, eu acho que é uma ação descabida, é uma loucura no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, com um crescimento de número de casos, num momento ascendente da pandemia, com mais de 460 mil mortos, trazer um evento dessa magnitude para o Brasil. É verdade que o futebol não movimenta tanta gente assim diretamente no jogo, mas as pessoas acabam se aglomerando para assistir os jogos juntos, as pessoas vão aos estádios, mesmo com o estádio fechado, e se aglomeram na porta dos estádios. Então, eu não vejo razão de que a gente levasse à frente um espetáculo desses neste momento em que estamos com o crescimento do número de casos. É uma irresponsabilidade sem tamanho trazer de repente um evento desse sem nenhum planejamento e no meio de uma pandemia. Estão errados a Conmebol, a CBF e a Presidência da República em fazer esse tipo de evento no Brasil. Espero que alguma instância da nossa democracia, seja o legislativo, seja o judiciário, consigam suspender esse evento que vai promover mortes e sofrimento para o povo brasileiro. Vecina, eu queria que você comentasse também o que o vice-presidente Hamilton Mourão falou, inclusive ele está sendo chamado aí no YouTube, aqui pelos nossos internautas, entre aspas, o epidemiologista Hamilton Mourão. Ele disse o seguinte, né? Vamos dizer o seguinte, sobre o risco, né, de trazer a Copa América, né? Vamos dizer o seguinte, que é menos, não é que seja mais seguro, é menos risco, não é mais, é menos, o risco continua. Não tem público, não é? Não tendo público não é problema, é só dividir bem essas sedes e acabou. Como é que você vê essa declaração? Ele é um raciocínio simplista que eu não esperava ver de uma pessoa que chegou a general de 4 estrelas. Esperava que o nosso exército preparasse melhor seus estrategistas. Ele está ignorando a capacidade do futebol, neste que é o país do futebol, de produzir aglomerações que não estão dentro do campo de futebol, estão fora do campo de futebol,
de pessoas que vão assistir o evento, de pessoas que vão se aglomerar na porta dos estádios, que vão torcer, mesmo que fora dos estádios. Eu vi em algum jornal aí, eu vi que a competição terá mata-mata. Com certeza, essa competição terá mata-mata. Né? E o general Mourão, infelizmente, não passou no exame de epidemiologia. Exato. Você falou dessa questão, né, da torcida fora do estádio. Foi o que aconteceu com São Paulo, né? A gente viu São Paulo Futebol Clube, o pessoal, a galera toda ali fora, torcendo, aquela multidão, todo mundo aglomerado, muitos sem máscaras. Isso já está acontecendo, né? A parte... Infelizmente é isso, né? Eu me lembro quando a gente resolveu retomar a atividade esportiva desses torneios que nós temos aí no Brasil, o paulista, o brasileiro, enfim. E eu fui consultado, eu fui favorável ao retorno dos jogos sem plateia, né? Olha, um jogo envolve no máximo 200 pessoas, né? 60 de um lado, 60 do outro, entre treinador, equipe, etc., e o pessoal da imprensa. Porém, e boa parte deles são jovens, portanto, essa epidemia afeta menos. Porém, a gente está sempre esquecendo de que as pessoas torcem pelo jogo, né? E as pessoas torcem de uma forma equivocada, porque vão à porta dos estádios, acompanham os times. Então, apesar da necessidade que a gente tem de um mínimo de socialização, mesmo numa tragédia como essa que nós estamos vivendo, nós temos que pensar que, às vezes, a gota d'água faz uma diferença muito grande. Então, neste momento que nós estamos crescendo o número de casos, ter a oportunidade de ter mais uma aglomeração deve ser evitado, porque será um erro fatal. Agora, vamos para a CPI, Vecina. Hoje é o depoimento da médica oncologista Nícia Yamaguchi. Ela integrou aí a chamada estrutura de assessoramento paralelo do Bolsonaro na pandemia, né? Defende o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, pediu para colocar na bula lá em relação a esse remédio, enfim, para a Covid também, como tratamento precoce ela defende. Agora, como é que você analisa, né, esse posicionamento da Nise, que ela já foi uma profissional, ou não sei, aí você pode dizer, muito respeitada, né, inclusive. O que aconteceu? Será que teve essa vontade de ser ministra da Saúde? O que aconteceu com a Nise, hein? Eu acho que a Nise é bastante homogênea. Ela nunca foi no meio médico, uma profissional respeitada. Ela sempre foi uma profissional relativamente medíocre, mas que trata muito bem as pessoas. Ela tem uma forma muito humana de se relacionar. E isso acaba se misturando com a atividade médica dela. Infelizmente, ela nunca foi uma profissional muito respeitada pelos seus pares nas áreas em que ela se dedicou, como, por exemplo, a oncologia. Então, sempre teve comportamentos bastante controvertidos. Mas é problema dela e dos pacientes que acreditam nela. Por isso existe um relacionamento médico-paciente que é determinado exclusivamente pelo médico e pelo paciente. Mas a doutora Nise sempre teve um comportamento bastante singular na prática clínica dela, e aí os pacientes resolvem o que fazer, né? Aceitá-la ou não aceitá-la. Nesse caso desses medicamentos que são prescritos para tratamento precoce, né? Nós hoje temos excessivas até evidências de que esses medicamentos não funcionam, não são superiores a não dar nada, né? E mais um conjunto de médicos
médicos que acreditam nessa história do remédio, né? Quer dizer, que não existe como tratar um paciente sem dar um remédio para o paciente, o que é um equívoco muito grande. Muita coisa pode ser feita na medicina sem que haja necessidade de prescrever um medicamento, particularmente se não existe evidência sobre o funcionamento desse medicamento. E a doutora Anise se alinha a esse tipo de pensamento, esse tipo de médicos, né, que acreditam na ação medicamentosa, né? São médicos que se consideram acima da ciência, né? Porque acreditam que existe um comportamento que só eles dominam, e é esse caso da Anise, entre outros médicos, né? Tem uma estatística aí que fala que o Brasil tem mais ou menos 500 mil médicos e tem 10 mil negacionistas. 10 mil negacionistas até que não é muito, né? É um pouquinho por cento aí que a gente está tendo só de negacionistas. Então, como em todo lugar existem negacionistas, temos que nos contentar com a nossa cota de 10 mil negacionistas em 500 mil médicos. Tá certo. Agora, vamos falar rapidamente aqui também, Vecina, que a gente está no finalzinho, sobre as barreiras sanitárias em aeroportos, né? Agora no Rio de Janeiro, vai começar hoje, inclusive, no Galeão, no Santos Dumont, vai ter essa barreira para o desembarque dos voos que chegarem da Índia. Como é que você está vendo esse procedimento, a essa altura do campeonato, falando de Comebol e de Copa América? Veja, a variante indiana já entrou no Brasil. É óbvio que eu vejo com bons olhos a colocação de barreiras. Mas, no mínimo, o que a gente pode dizer é que essas barreiras são extemporâneas. Elas deviam ter começado antes. Nós estamos começando tardiamente com as barreiras. A maioria dos países que tentaram bloquear a chegada da nova variante o fizeram antes. É importante a gente dizer que num mundo tão movimentado como o que nós vivemos, é impossível, num país relativamente grande, como é o caso do Brasil, com tantas portas de entrada, com tanta porosidade, você evitar a chegada. Mas você poderia postergar a chegada e poderia diminuir o impacto da chegada, né? Mas nós estamos fazendo corretamente essas barreiras atrasado. Elas devem ser feitas, todos os países civilizados fizeram essas barreiras, e com isso conseguiram o quê? Conseguiram diminuir a velocidade de transmissão. E diminuir a velocidade de transmissão significa diminuir o número de mortes. Então nós estamos no caminho certo, embora atrasados. Perfeito, Vecina. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e até uma próxima. Bom dia, muito obrigado. Um abraço a todos que nos assistem. Obrigada. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.